O primeiro trabalho, Jaqueline. Jaqueline, você já está aí? Jaqueline Fornaroli? Oi, Jaqueline. Você está aí no chat, né? Você está me ouvindo? Não, não, a gente não está conseguindo te ouvir. Ok, nós vamos aguardar. Pode ser algum problema no áudio. Jaqueline? A gente está conseguindo ver já você projetando a tela, mas a gente não consegue te escutar. Oi, agora é da Jaqueline? Isso, o primeiro trabalho é Jaqueline. Ah, achei que era o meu já. Como é que faz para tirar agora? Eu acho que a Jaqueline não conseguiu. Ela pediu um momento e depois ela saiu aí. Será que ela ainda está na sala? Ok, Jaqueline, a gente pode passar então para o próximo trabalho, enquanto você vê se consegue arrumar o áudio? Ok. Então, enquanto você vê se você consegue, a gente vai passar para o próximo trabalho, depois você retorna e tenta apresentar o seu. Pode ser? O segundo trabalho nessa sala é o trabalho da Daniela Rodrigues, Cícero Cavalcante, Melk. Tem alguém aí dos apresentadores? Oficina das emoções, cartografando emoções e elaborando estratégias de resiliência em tempos pandêmicos e pós-pandêmicos. Pronto, tem eu, Daniela Fernandes. Isso. Daniela, você pode começar a apresentar o seu trabalho? Um instante, tá? Ok. Porque na ordem, tinha uma ordem, não era? Aí eu acho que tá mais no finalzinho. Eu estou acabando uma outra reunião aqui. É porque era a Jaqueline, mas ela não conseguiu organizar ainda a câmera e o áudio dela lá. Aí a gente passou para o próximo trabalho. Eu vou concluir aqui e vou. Ok.
É só você que vai apresentar, Daniela? Daniela, é só você que vai apresentar o trabalho? Tem outros Isso, só autores eu, aqui? Uhum, tá bom? ok. Vamos ver o material. Isso a gente consegue ver, sim. Pronto. Enquanto você vai apresentando, a Jaqueline vê se ela consegue organizar o áudio lá dela. Você pode apresentar. Pronto. Deixa eu aumentar aqui o meu áudio também. Ah, esse... Então, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Daniela Fernandes Rodrigues, sou docente, trabalho no Instituto Federal do Ceará, moro aqui no Ceará, na cidade de Crato, e trabalho numa outra cidade próxima, que é a cidade de Cedro, também aqui no Ceará. E esse trabalho ele foi constituído em parceria com alunos da graduação, vou aqui destacar o nome deles, dos alunos da graduação em Licenciatura em Matemática, que foi o Cícero Soares Cavalcante, o Melqui Otávio Sátiro Siebra e o Sherlison Daniel da Silva Delmontes. Os três foram meus alunos, que eu trabalho na licenciatura em matemática e na licenciatura em física. E os três foram meus alunos na disciplina de psicologia do desenvolvimento, e após o encerramento da disciplina e a chegada da pandemia, da não esperada pandemia, nós fomos conversando e tivemos essa ideia, que foi justamente elaborar esse trabalho aqui que está intitulado como Oficina das Emoções, cartografando emoções e elaborando estratégias de resiliência em tempos pandêmicos e pós-pandêmicos. As palavras-chave do nosso trabalho foram emoções, tempos pandêmicos e estratégias. Esse trabalho ele é ele é fruto, esse trabalho que eu estou apresentando, de um relato de experiência de um projeto de extensão, né? Diferente de outros que eu já observei aqui ao longo da nossa tarde de apresentação, final de tarde. Esse ele tem um diferencial, que não é projeto de pesquisa, não é projeto de ensino, é um projeto de extensão. E o nosso objetivo nessas propostas foi justamente chegar até a comunidade, compartilhando um pouco dos saberes que foram suscitados lá na disciplina e, de certa forma, colaborar com essa comunidade e também nos ajudar, porque o período em que esse trabalho foi desenvolvido foi um período muito delicado. Ele iniciou ali em outubro, novembro de 2020, ela estava no auge mesmo da pandemia, e foi um trabalho muito lindo, muito gratificante, que nos ajudou muito a atravessar alguns meses, enquanto nós estávamos ali juntos nessa coletividade, fazendo esse trabalho acontecer. Então, a ideia mesmo foi um compartilhamento de experiências. Essa experiência que hoje nós vamos estar compartilhando, ela foi fruto de um edital, o IFCL iniciou um edital, foi a primeira edição do Mentoria Acreditar, um programa de mentoria. E nesse programa de mentoria,
o docente ajudaria, colaborava, ia ser o mentor dos discentes que iriam construir e desenvolver esse trabalho. E os alunos, eles tiveram esse interesse, nós dialogamos e fizemos essa proposta acontecer. Então, a proposta era realmente cartografar as emoções, elaborar estratégias de resiliência em tempos pandêmicos e pandêmicos, em que nós buscamos cartografar as emoções que estavam ali, vindo à tona no nosso dia a dia, principalmente no período pandêmico, eram muitas emoções mesmo, e nós não sabíamos como lidar com todas essas emoções. E, a partir disso, buscar conhecer, mapear e dialogar sobre as mesmas. E, para que tudo isso fosse possível, nós precisamos estudamos, fizemos alguns cursos online sobre alfabetização neuroemocional, estudamos alguns livros, alguns artigos, fomos conhecer um pouco mais sobre esse universo das emoções, para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais a lidar com as nossas e depois colaborar, compartilhar com os oficineiros esse conhecimento que nós construímos. E o que nós buscamos fazer nessa proposta foi justamente o que diz aí o Ronick: mergulhar na geografia dos afetos, construir novas pontes e desbravar novos espaços, fazendo novas travessias. Então, esse era o nosso lema, era a nossa proposta, era o nosso desejo. Todos os nossos encontros de estudos, como nos encontros que nós tivemos de realização da oficina em si. E os objetivos que nós elencamos para esse projeto de extensão foi vivenciar momentos de interlocuções que impulsionem o acolhimento a si, ao outro, como formas de busca de autoconhecimento e de desenvolvimento de estratégias de resiliência nos tempos pandêmicos e pós-pandêmicos. Ao longo ali dos estudos, nós começamos depois a ter ali um pouco de reflexão acerca desse termo resiliência, ficamos ali um tanto incomodados com algumas abordagens que esse termo traz, mas tudo foi estudo, foi aprendizado, foi conhecimento, foi muito importante esse adentrar nesses aspectos teóricos. Daniela, só um momento, a gente não está vendo, passando os slides, se você puder ampliar, que aí a gente vai vendo os slides passando, tá? Eu acho Obrigada. que tem que ser por aqui mesmo. Tá dando certo agora? Agora sim. Pronto, é que quando eu coloco no modo apresentação, aí não está aparecendo. E eu vi em outras apresentações que quando estava aqui nesse modelo, consegui. Então, vou deixar nesse, tá certo? Ok, só para a gente ver passando. Ah, ótimo. Pois, obrigada aí pela devolutiva. Qualquer coisa pode falar. Aí, como objetivos específicos, nós tínhamos o de conhecer os subsídios teóricos e metodológicos que possibilitassem o conhecimento e o reconhecimento das emoções e dos desencadeadores do bem-estar, do mal-estar, refletir sobre as formas de crise das subjetividades produzidas ou acentuadas durante a pandemia, aí esse pós-pandemia, que nós já pensávamos também nesse pós, que nunca chega, e através da realização de escutas pedagógicas. A nossa proposta era justamente estabelecer diálogos, era escutar os participantes, era estabelecer pontes. E também realizar algumas atividades práticas que pudessem estar colaborando para o desenvolvimento dessa resistência, que foi o termo que nós achamos melhor lá para o final do curso, da oficina, até melhor um pouco do que a perspectiva da resiliência, para que nós possamos resistir, aprender a lidar com esses momentos tão desconfortáveis. E a metodologia que nós seguimos para o desenvolvimento desse projeto de extensão
foi a seguinte: nós trabalhamos através de 3 trilhas de aprendizagem. A trilha 1 foi o levantamento bibliográfico, a reestruturação da proposta, que foi submetida lá para o edital e foi aprovado. Então, tinha etapas dentro do próprio edital de monitoria que estava prevendo que fossem organizados esses ajustes de acordo com a logística e o andamento do projeto. E nossa primeira trilha era justamente isso, a partir desse levantamento bibliográfico, estruturando o que é que pode ficar, o que é que pode ser abordado em mais tempo, o que é que pode ser explorado em menos tempo, e aprofundar os conhecimentos. Aí onde entrou a questão dos cursos, das leituras, das produções textuais, todo o aporte teórico e também, de certa forma, já metodológico, que foi a segunda trilha de aprendizagem que nós trabalhamos, onde nós fizemos as divulgações, as inscrições, as divulgações nas redes sociais da própria instituição, na rede social do projeto, né, que nós criamos um Instagram, e fomos fazendo essa divulgação. Nós passamos os 30 dias que antecedia o projeto, todos os dias a gente colocava lá uma pílula de emoção, a gente citava algum autor, a gente fazia alguma postagem para incentivar as pessoas a terem esse interesse em participar da oficina, e também como uma forma de colaborar já com a sociedade, com esse conhecimento que nós estávamos produzindo. Aí, durante essa segunda trilha, fizemos a seleção dos materiais, produzimos os slides, organizamos música, vídeo, as ferramentas, os materiais que nós julgávamos interessantes para trabalhar na oficina. E a terceira trilha da aprendizagem foi a oficina em si, em que a oficina ela foi desenvolvida durante um mês. Nós tivemos 5 encontros, todas as quartas-feiras, de 7 às 9 horas, e ela teve, cada noite tinha um conteúdo a ser trabalhado. No primeira oficina, nós destacamos uma conversa sobre a psicologia positiva, algo bem, bem elementar. A segunda foi conhecendo as emoções, a segunda reconhecendo as emoções. Aí nós usamos como aparato teórico alguns livros, alguns textos, filmes. O último nós tratamos sobre essa perspectiva da resiliência, e esse encontro, né, essa oficina foi transmitida através do grupo Meet, e nós tínhamos também, além do Instagram, o apoio do WhatsApp. Nós fizemos um grupo no WhatsApp durante esses 30 dias, nós fizemos algumas postagens diárias acerca de algumas atividades que a gente estava propondo na oficina para os oficineiros realizarem durante a semana. E também, diariamente, nós tínhamos o desafio do dia, que estava muito relacionado a essa questão das emoções. Então, diariamente, tínhamos alguns desafios, e as pessoas buscavam estar realizando esse desafio e postando, fazendo algum comentário de como foi a realização desse desafio. E foi muito interessante, porque assim, nos possibilitou fugir um pouco de toda aquela situação dramática, de luto, de sofrimento, de carga de trabalho que nós estávamos vivenciando nesse período, aquele período bem agudo da pandemia. Algumas vezes nós não conseguíamos dar de conta de fazer as atividades, né, os desafios, mas assim, o grupo ele fortaleceu muito um ao outro. Então, foi uma proposta muito positiva. E, ao final, nós tivemos um sorteio de um plano para as pessoas que conseguiram realizar os desafios até o final. Foi bem interessante. E algo que é interessante destacar, que nós tivemos alunos não, oficineiros, né? Na verdade, o termo melhor é esse, de várias regiões do Brasil. Nós estamos aqui no Ceará, mas nós tivemos pessoas do Ceará, do Pernambuco, de São Paulo, de Minas Gerais,
de várias regiões. Inclusive, a pessoa que ganhou o planner foi de Minas Gerais, nós fizemos toda uma logística de comprar o planner lá mesmo, numa papelaria nas proximidades, enviar tudo direitinho, assim, uma forma de afago nesse momento que nós estávamos tão precisados uns do apoio dos outros. E aí nós trabalhávamos com algumas perspectivas de estar sempre discutindo como foi o outro encontro. Cada encontro era algo bem assim leve, que as pessoas iam para poder ter um momento de leveza, de descontração, de conhecimento, de olhar para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. E cada encontro nós fazíamos aquela enquete, aquela perguntinha, como foi o nosso último encontro, aí os oficineiros colocavam lá no Meet algumas frases, o que foi que representou aquele último encontro, nós tivemos, assim, respostas bem interessantes, como acreditar em si mesmo, permitir ser um ser humano, esperançar, enxergar o lado positivo, um momento de desconforto, e assim sucessivamente. E nós conversávamos sobre o que eram as emoções, para que serve, como que elas se expressam, e aí diante de um dos nossos encontros que foi discutido tudo isso, trago aqui uma nuvem de palavras em que os oficineiros conseguiram estar expressando através de breves discussões sobre o que seria essas emoções, e a partir daí a gente foi dialogando mais e trazendo esses conhecimentos para a nossa realidade prática, entendendo também que as emoções, ela tem um fator biológico, tem um fator social, o que é que a gente pode fazer diante de tudo isso. Então, foi algo muito, muito, muito importante. E uma das frases do Damásio, que foi o teórico escolhido para nortear essa nossa discussão, que trouxemos aqui para compartilhar com vocês, é quando ele diz que o princípio de tudo foi a emoção. Sentir não é, portanto, um processo passivo. Então, a partir de tudo isso, nós estávamos ali afetando uns aos outros, provocando emoções uns nos outros, e era um momento de emoções que trazia o bem-estar, que desenvolvia muitas vezes, né, um bem-estar, como às vezes também um mal-estar, dependendo do contexto, da música, do que era colocado ali naquele momento, de como cada sujeito se encontrava. Aí conversamos sobre o que eram as emoções primárias, as emoções secundárias, as emoções de fundo, da perspectiva de Damásio, e os participantes, assim, conseguiram socializar, trazer esse conteúdo científico, de certa forma, para a realidade concreta. Apresentamos também, trouxemos para o encontro recortes do filme, né, que trata sobre a perspectiva das emoções. E aqui nós temos um recorte onde lá a tristeza vai falar: não olhe só para o que dá errado, sempre há um jeito de melhorar. Então, a partir dessa discussão, dessa relação com o filme, nós podemos estar conhecendo mais o que é cada uma das emoções apresentadas no filme, e os próprios oficineiros começando a identificar, que muitas vezes nós não conseguimos identificar que emoção nós estamos sentindo, às vezes o que está provocando aquela emoção, e como a gente pode lidar melhor com ela, né? Como é que a gente pode conviver ali com ela para que ela possa ser sentida e depois ela possa seguir aí, né, e nos deixar sentir outras emoções. Trouxemos também músicas para poder conversarmos sobre o poder que a música tem também de estar despertando essas emoções, que emoções você percebe ouvindo essa música, e trouxemos várias músicas, entre elas a do Chico Buarque, Geni, Zeppelin,
A partir do trecho da música, num suspiro aliviado, ela se livrou de lado e tentou até sorrir. Aí toda a música, escutamos ali uns trechinhos, e quais emoções essa música provoca em cada um, e assim sucessivamente, a música de Belchior, aquele pequeno mapa do tempo, eu tenho medo e medo está por fora, o medo anda por dentro do teu coração, eu tenho medo de que chegue a hora em que eu preciso entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá para o sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corta, e o fantasma escondido no porão. Faca de ponta, meu punhal que corta, e o fantasma escondido no porão. E a partir, né, dessa escuta, desse diálogo com a música, que emoções a música traz e que emoções a música nos provoca. E aí foi um momento riquíssimo de diálogos, de choro em alguns momentos. Aí trouxemos também o Antunes para conversar, né, sobre uma outra emoção. E depois fomos conversando quais dessas emoções mais te pegam no dia a dia, qual é a emoção que está mais tomando de conta ali, controlando o teu cotidiano nesse período tão difícil que estávamos vivendo, que era o período da pandemia. Aí, através das atividades no métier, íamos tendo algumas devolutivas, trouxemos o quadro das emoções para que cada um pudesse estar ali durante o seu dia a dia, durante o dia, observando que emoções estavam sentindo, e tentar identificar e perceber quais as situações que estavam provocando essas emoções, que muitas vezes nós não percebemos, e nós podemos, de certa forma, organizar ali o nosso cotidiano. Estou me sentindo muito angustiado, mas é porque eu não estou conseguindo ter uma rotina, porque eu estou assistindo muita TV, estou vendo muita notícia que está me deixando dessa forma, é porque eu estou muito tempo no celular. Então, existem estratégias, né? Existem mecanismos que podem nos ajudar aí, de certa forma, dando alívio, ou impedindo que a gente tenha essa emoção com tanta veemência. E assim nós fomos conversando ao longo do nosso encontro. Fizemos o calendário das emoções, em que cada dia tinha ali uma sugestão de ação para que cada um pudesse fazer, e assim tentar despertar as emoções, né, as emoções que trazem bem-estar. E a fundamentação teórica dessa nossa proposta foi o Damasio, foi o Goleman, quando nós conversamos um pouco sobre a inteligência emocional, e alguns artigos científicos. E, de acordo com Seligman, nós trouxemos também algumas questões sobre a psicologia positiva, coisa muito rapidinha, que a nossa proposta era algo bem mais prático, só no sentido de entender que ela é uma ciência que reorienta, que enfatiza a compreensão e a construção das qualidades mais positivas de um indivíduo, a coragem, o trabalho, a ética, a visão do futuro, as habilidades interpessoais, a capacidade de prazer, o insight, a responsabilidade social, mas sempre nós trazíamos esse entendimento de que o social, ele tem uma influência muito grande na constituição do ser humano, na construção dessas emoções, e que o ser social, né, por si só, ele não tem condição de transformar a realidade concreta, precisa de toda uma estrutura social, precisamos de uma coletividade para que as coisas também aconteçam. Mas existem estratégias, existem ações em que a gente pode realizar, que podem ir dando um contorno diferente à situação, mas sem esse peso no indivíduo, que o indivíduo pode tudo e é capaz de tudo, né? Que é algo aí a se refletir nessa perspectiva aí apontada por algumas pessoas que defendem essa abordagem, essa perspectiva aí da psicologia positiva. Alguns, né? E os resultados de discussões foi que abordamos a temática das emoções, apresentando as funcionalidades cognitivas,
a perspectiva da Damaso, como eu expliquei anteriormente, a questão de como as emoções podem estar interferindo no nosso bem-estar, no nosso mal-estar. Discutimos o filme que eu apresentei antes, né, o Divertidamente, a compreensão das emoções, como elas se manifestam, os aspectos, as características. E depois fomos finalizando ali, conversando sobre essa questão da resiliência, os conceitos, as definições, e algumas reflexões aí sobre essa temática, né, que está aí bem recorrente. E as considerações finais foi que nós concluímos que as reflexões e discussões em torno dos aspectos afetivos e psicossociais têm ganhado muito destaque nos últimos anos no ambiente acadêmico e atualmente acentuado em face ao aumento da crise econômica e da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, pois o estilo de vida da população mundial ele foi forçadamente modificado, tornando o trabalho com as emoções algo indispensável. E a construção de novos mapas afetivos, novas formas de administrar esses nossos territórios emocionais, porque não adianta fugir que para onde a gente for, as emoções elas vão ali estar nos acompanhando. E a vivência dessas gratificantes atividades, ela ratifica a relevância necessária à articulação que existe entre psicologia e educação, né? Pois somos uma tríade, né, afetivo, cognitivo e social. E, para encerrarmos aqui, trago uma citação do Damasio, onde ele diz que podemos educar as nossas emoções, mas não suprimi-las completamente. E os sentimentos interiores que vamos tendo são as melhores testemunhas do nosso sucesso, de querer reprimir, achar que estaremos resolvendo. E é isso que nós trouxemos aqui, um pouco do recorte do que nós fizemos ao longo desse projeto de mentoria. E obrigada a todas, todos e todos. Obrigada pela apresentação, Daniela. Eu fico pensando, né, se já era importante falar sobre emoções antes da pandemia, né, com a pandemia se tornou mais importante ainda, e o tanto que esse trabalho, por meio de oficinas, né, ele é enriquecedor. Muito obrigada pela sua apresentação. Nós vamos seguir com as outras apresentações e, ao final, a gente abre para poder fazer um debate, tá bom? Vamos ver se a Jaqueline, você consegue apresentar agora? Oi. Lidiane, você está me ouvindo agora? Sim, agora nós conseguimos te ouvir. Ah, que bom. Então eu vou conseguir apresentar. Eu só tive que entrar com uma outra conta para eu conseguir ligar a minha câmera, porque eu estava tentando logar no notebook e no celular, mas não estava conseguindo pela mesma conta. Tudo bem, Então, acontece nessa realidade É. virtual, nessa realidade remota acontece coisas. sim. Eu nunca usei o Zoom assim para fazer a apresentação, então se não tiver certo, vocês vão me avisando, tá? Ok. Tá aparecendo aí para vocês alguma coisa? Agora sim. Isso, está aparecendo o seu slide. Tudo bem, então. Ele tá cortando um pouquinho. Opa. Tá lá. Agora foi. Boa noite a todos. Primeiramente, eu peço desculpa pela confusão no início. Eu realmente não contava com isso. Eu estava na reunião já desde as 5 da tarde, mas bem na minha vez aconteceu toda essa história. Mas, bom, vamos seguir, né? Prazer a todos. Meu nome é Jaqueline de Oliveira Fornaroli. Eu sou psicóloga recém-formada. Me formei em dezembro de 2021. E eu vou trazer hoje para vocês como tema um recorte do meu TCC, né, que é a criança e a escola no contexto pandêmico, um olhar a partir da relação espaço-corpo em Merleau-Ponty. Bom, a introdução, o que se deseja seguir, né, nesse trabalho,
é falar a respeito da criança vista de duas formas diferentes, que é a criança no enfoque desenvolvimentalista, né, que é a criança pensada de uma forma mais sequencial, as fases que ela precisa passar, né, e a criança à luz da fenomenologia, que busca olhar a criança de uma forma diferente, de uma forma mais integral, buscando observar as experiências dessa criança, a experiência do vivido, desse ser no mundo que é a criança. Para tanto, então, eu trago as ponderações de Merleau-Ponty, que foi um fenomenólogo e escritor, que contribuiu muito de forma rica a respeito das vivências e experiências das crianças e também do ambiente. Então, eu vou buscar pensar a criança, né, em seus contextos e em seus ambientes, e também pensar nessa subtração do ambiente escolar em decorrência da pandemia. Então, o que esse ensino remoto e todo esse acontecimento, esse isolamento social causou? Quais foram as suas implicações no vivido das crianças? Bom, então, primeiramente, eu trago essa reflexão a respeito do isolamento e distanciamento social, se eles realmente afetaram negativamente a experiência do vivido das crianças nesses dois ambientes que ela geralmente frequenta com mais frequência, né? Que é o ambiente escolar e o ambiente familiar. E sabendo já que a não ocupação desses ambientes, né, do ambiente escolar, pode modificar a experiência que as crianças podem ter num ambiente tão importante. Bom, então os objetivos do meu trabalho é, de fato, realçar o estudo do desenvolvimento infantil à luz da fenomenologia e pensar a criança de uma forma completa, de uma forma inteira, respeitando em cada fase sua de desenvolvimento, buscando se aproximar ainda mais de toda essa vivência, desse fenômeno que é ser criança. A metodologia desse trabalho foi o levantamento bibliográfico. Eu realizei pesquisas no Cielo e no PepSIC, né? Os artigos foram filtrados de dezembro de 2019 a agosto de 2021. Os principais escritores foram Infância, Pandemia e Criança, e demais outros, e alguns outros exemplares e livros de Merleau-Ponty para basear o trabalho. Bom, então partindo para os resultados e as discussões, Papalha e Feldman, elas são pioneiras aí nos estudos, né, nos compilados de estudo do desenvolvimento infantil. Elas trazem, né, esse estudo como uma divisão sistemática de cada período, que a criança vai amadurecendo e conforme ela vai amadurecendo, ela vai atingindo certas fases, ela vai completando, né, essas fases. Então, Papalha e Feldman, elas trazem dois modelos, né, o modelo mecanicista e o modelo organicista. O modelo mecanicista é algo mais centrado em cada aspecto da criança. Então, é centrada só no comportamento ou é centrada só no psíquico. Então, eles dividem várias partes para estudar cada uma dessas partes. O modelo organicista é aquele modelo provavelmente o mais conhecido, né? Onde se tem diversos teóricos que buscam separar esse amadurecimento da criança e do adulto em fases, né? Então, de tal idade a tal idade, tal fase, né? E buscando outras autoras na área da fenomenologia, elas mostram que essas perspectivas, esses modelos, eles vão mais para uma visão ideal do que a pessoa, do que o ser humano pode atingir, né? Então, elas vêm como uma evolução a qual se espera alcançar. E já partindo para o próximo slide, né, eu trago outra reflexão. Eu não coloco esses modelos como modelos errados, né? Mas são formas de se olhar a criança, são formas de se olhar o indivíduo. Então, aqui, respeitando o posicionamento fenomenológico, a gente busca compreender as experiências da criança de forma íntegra, no seu mundo vivido, né? Então, a gente sai um pouco dessa visão de quais fases a criança vai seguir e passa para uma visão um pouco mais aberta, um pouco mais ampla, que nos permite observar e compreender as experiências mesmo da criança. Então, Merleau-Ponty, né, que foi o autor escolhido para delinear esse trabalho, um fenomenólogo escritor francês que propôs realmente se desvencilhar dessas visões mais desenvolvimentistas, né? Então, ele busca um olhar diferenciado para se ver a criança. Então, ele busca compreender de fato a criança como um ser integral, um ser integrado com o ambiente, né? Então, a experiência de ser criança, ela pode ser entendida, como Merleau-Ponty traz muitas vezes, como uma novidade.
A criança, em cada momento da sua vida, ela é algo singular, né? Então, são momentos, são fases, são singulares de cada criança, né? E o Merleau-Ponty, ele pontua também que o ambiente e o interno dessa criança, né, eles são indissociáveis, nós não podemos estudar os dois de forma separada, tem que ser feito de forma unida. Então, Merleau-Ponty também traz dois conceitos essenciais para que a gente possa compreender a experiência de ser criança. Ele traz o esquema corporal, que é algo que vai além do que a criança vê, é uma compreensão dela mesma, que ela possui do corpo dela, no ambiente a qual ela está inserida, né? E a percepção de conduta, que é a forma que ela se percebe, que o outro a percebe, né? Então, dizendo assim em outras palavras, é a forma como ela é vista pelo outro, quando ela tem essa percepção de conduta. Então, ele pontua que para a criança estabelecer relações com esse meio, estabelecer relações com os pais, com os amigos, na escola, seja em qualquer lugar, é necessário que a criança desenvolva e organize esses esquemas corporais e para estabelecer também essa percepção de conduta. Dessa forma, então, Merleau-Ponty coloca que o corpo, de fato, e tudo que envolve esse corpo, são as bases da experiência da vida. É essencial que a criança esteja em um meio, esteja em um ambiente, que esse ambiente proporcione experiências para essa criança, experiências que elas possam se perceber e também serem percebidas pelo outro. Então, nesses ambientes como a casa, a escola, a igreja, comunidades, ambientes privados, são ambientes que a criança vai um dia se deparar, vai estar com muita frequência, e são ambientes que vão proporcionar essas experiências para ela. Trazendo para o contexto escolar, que é o contexto com enfoque, né, desse trabalho, a gente entende que a educação é um fenômeno intergeracional. Esses autores, Kling e Carvalho, eles colocam que a educação não está propriamente no ambiente escolar, né? Então, em qualquer ambiente, a criança pode sim desenvolver alguma aprendizagem, pode aprender alguma coisa, seja em casa, seja num parque, seja na rua. Então, eles questionam, né? Então, por que é tão importante a criança estar na escola? Por que se a aprendizagem não é exclusiva da escola, o que a escola pode oferecer, então, a mais para esse aluno que adentra seu espaço? Então, eles pontuam 3 referenciais essenciais para a gente compreender a importância da criança estar na escola. Então, ele coloca a escola como uma transição. A criança sai, então, de um ambiente privado, com regras de casa, com costumes de casa, e passa, então, agora a ir para um ambiente coletivo, né, com outras regras, tendo que conviver com pessoas diferentes, com costumes diferentes. Então, a criança passa por essa transição, que é essencial para as suas experiências. Eles pontuam também a escola como uma separação, né? Então, em casa, a criança tem atividades de casa, tem o lazer, tem coisas e afazeres que somente é feito em casa, e na escola, afazeres que é somente da escola, afazeres acadêmicos, né? Estudos, momento de brincar, momento de correr, o momento de estudar, de ler. Então, a criança vai aprendendo essa separação desses dois ambientes. E eles pontuam também a escola como um anteparo, que é um local de emancipação dessa criança, é um local também de cuidado e da criança poder experienciar algo novo, algo diferente daquelas regras e daqueles conhecimentos que ela estava adquirindo na casa dela, mas algo completamente diferenciado, né, com outras pessoas também, e isso envolve uma experiência nova para a criança que a escola proporciona. Então, trazendo como base também alguns ensinamentos de Paulo Freire, ele pontua que a escola, é essencial que a escola propicie essas experiências para as crianças, né? Que a criança possa conseguir buscar sua própria autonomia, conseguir pensar, conseguir raciocinar, aprender a se socializar, né, com outras pessoas, com costumes diferentes, com ideias diferentes, e é essencial que a escola proporcione isso, né? Ele chama de experiência didática. É uma experiência repleta de significado, uma experiência essencial para a formação desse aluno, para a formação dele como um cidadão. Bom, então, trazendo para o contexto, né, esse meu trabalho, na verdade, ele foi escrito no início de 2021, onde ainda nós estávamos num ápice aí grande, né, do Covid, ainda
com isolamento social, distanciamento, quarentena, mas o trabalho é válido e é válido trazer em discussão isso também. Então, a pandemia causada pela alta transmissão do coronavírus, ela exigiu essas medidas, né? O isolamento, as atividades remotas, né? O governo vendo que essa situação não ia melhorar tão rápido assim, eles tentaram, né, outras formas de fazer com que não se atrasasse tanto o ensino, né? Que as crianças não fossem tão prejudicadas. Então, eles implantaram as atividades remotas, as aulas remotas também. Com isso, diversos desafios, né, foram encontrados, como a falta de estrutura de algumas casas, o aumento dessa desigualdade, porque na medida que algumas crianças tinham a oportunidade de assistir uma aula online, de ter um material em casa, um espaço para ter essas aulas, muitas outras crianças não tinham essa oportunidade. Então, o aumento de desigualdade social foi altíssimo, não somente nessa área, mas em todas as áreas, né? Desde uma alimentação até mesmo um estudo mais avançado. Então, a gente percebe que houve, de fato, uma fragmentação da experiência da criança na escola. Então, a criança ela foi de 0 a 100, né? Então, ela não entrava mais na escola, não sentia mais o cheiro da merenda, não esbarrava mais no coleguinha, não tinha uma aula olho no olho com o professor, né? Não tem... Se a câmera da criança está desligada, por exemplo, não tem como saber se o professor está te olhando ou não, se o aluno está te olhando ou não, as caras e bocas, as dúvidas. Então, tudo isso foi fragmentado, né? Por mais que houve essa facilitação dos meios, da internet, aproximar as pessoas e tornar possível o ensino a muitas pessoas, para outras já não foi tão assim, já não foi tão simples. E mesmo que algumas das crianças tenham conseguido acompanhar essas aulas, fazer as atividades, ter um espaço, essas experiências também foram fragmentadas, porque é totalmente diferente você estar falando com alguém olhando para uma câmera e estar no ambiente, né, conversando, ter aquele tato, aquelas caras de dúvida, é totalmente diferente. Né? Bom, então, já trazendo para a conclusão, seguindo aí das ponderações, né, de Merleau-Ponty a respeito da construção, da percepção que a criança tem de si mesma e da importância do ambiente, né, do ambiente escolar, dessa experiência que a criança tem no ambiente escolar, a gente compreende que houve, de fato, uma fragmentação dessa experiência. Não só da experiência da aprendizagem, do saber, né, acadêmico, mas também da efetivação dos vínculos afetivos que essa criança poderia ter com os professores, com os colegas, com os demais profissionais da escola. Então, toda essa experiência, toda essa gama de experiências que são essenciais para a formação do aluno, para a formação da criança, foram diminuídas, né, em decorrência dessa pandemia. E eu senti também grande dificuldade de encontrar alguns estudos, por ser um tema muito novo. Claro, né, tinham poucos estudos, e o que eu encontrei eram estudos válidos, mas eu acredito que novas pesquisas são necessárias de ser feitas, não só pesquisas, mas ação nas escolas, né? Porque agora as crianças estão voltando, né, no final do ano passado, acho que na metade para o final, as crianças começaram a retornar suas atividades. E como estão essas crianças, né? Como elas estão sendo assistidas. Então, é um trabalho, de fato, da ação de um psicólogo estar no contexto da escola, né? Dentro do ambiente escolar. Não somente o psicólogo, mas como outros profissionais, uma equipe multiprofissional dentro da escola em ação. É essencial para poder assistir essas crianças, para saber como elas passaram, como elas estão agora. Então, é um estudo que não vai parar por aqui, né? A pandemia, ela gerou tudo o que gerou e deixou aí uma gama, uma vasta lacuna para ser estudada, para ser analisada de perto, né? E foi isso, eu agradeço a oportunidade de poder falar desse tema, um tema que muito me tocou o ano passado todo, e poder dividir isso com vocês também. Eu agradeço a todos. E é isso. Tem algumas referências aqui também. E obrigada a todos. Nós também agradecemos, Jaqueline, a apresentação do seu trabalho. Parabéns pela sua pesquisa. Eu fico pensando que, principalmente na educação das crianças, né, a pandemia realmente trouxe diversos desafios, foram muitos desafios, e muitos estudos ainda vão precisar ser desenvolvidos, né, tendo em vista, né, que os impactos mesmo da pandemia, né,
Então, muito bem, bom a sua pesquisa, tá? Parabéns. Nós vamos seguir aqui com a próxima apresentação, terceiro trabalho, e ao final a gente abre para o debate, tá bom? Para Tudo você bem, muito responder aí obrigada. as dúvidas, as perguntas do pessoal. Agora nós vamos para o terceiro trabalho, o trabalho do Silvano, ele que já estava aí esperando. Boa noite a todos. Boa noite. Então, meu nome é Silvano, né? Vou falar do sentido da vida na educação e os desafios da pandemia, uma abordagem fundamental na logoterapia. O slide não está passando. Ah, passou agora. Passou, a gente consegue ver. Então, a princípio, primeiro eu vou trazer alguns dados que trouxe como consequência, através da pandemia, trouxe essas consequências na educação, né? Esses dados aqui, dados do INEP, se você entrar no site, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, aqui, está mostrando aqui, ó, que se você ver que no ano de 2017, 2018 e 2019, teve um aumento das matrículas nas escolas básicas, e a partir já do ano 2020, teve uma queda, né? Uma queda, assim, bastante da quantidade de matrículas, e no ano de 2021 ainda muito mais. Aí ele fala aqui, né, que é referente a 627 mil matriculados a menos, que dá em média 1,3% da quantidade total de alunos a menos. Na área da docência também, essa revista aqui, ó, ela fez um estudo com 2.000 professores e perguntando qual o significado que eles tinham, que eles encontravam, né, na pandemia. Então, eles foram dividindo. Uns falaram que encontravam, tinham esperança, ainda tinha uma visão de esperança, um otimista diante de tudo, e outros já falavam assim que não, eu só encontro ansiedade, tristeza, como se não encontrasse um significado nisso tudo que estavam passando. E também foi outro estudo com professores também. Aí, aqui eles falavam que foi estudo foi com 44 professores, tá, de João Pessoa, né? E nesses 44, 68,2 falaram que que durante sua formação eles não tiveram uma capacitação necessária para atuar com as novas ferramentas que assim, a pandemia teve que propor, né? E aí quando eles foram questionados sobre as ferramentas que eles tinham, né? Também eles falaram também que não sabiam lidar com as ferramentas, né? Esses Google Meet, Zoom, como eles também não sabiam mexer também com essas ferramentas, 59,1%. Então, assim, foram vários desafios, né, que a pandemia trouxe. Se eu fosse falar de cada um aqui, não teria tempo para falar cada um. Então, eu só trouxe alguns, mas foi já, assim, elencando com as outras que teve também, né, que falou da desigualdade social que teve também. Então, foi isso que aumentou. Teve novas propostas pedagógicas, ferramentas tecnológicas desconhecidas, situações de adversidade, desigualdade social. Aí eu faço essa pergunta, mas é possível prevenir esses efeitos negativos? Será que teria como a gente, diante da situação toda, ter uma visão positiva diante disso tudo? Então, eu me proposto de apresentar a logoterapia. A logoterapia, ela é a terapia por meio, em sua etimologia da palavra, significa terapia por meio do sentido. Mas quando ela é aplicada à educação, já não é mais terapia, né? Então, nós chamamos de logoeducação, que seria uma educação por meio do sentido. A logoterapia quem foi o pai dela foi Viktor Frankl, sobre 24 campos de concentração. Agora, eu queria propor vou começar a apresentar a logoterapia, eu queria propor
assim, bem participativa, para ver se nós conseguimos entender, porque a logoterapia ela é bem participativa mesmo, para ver se nós criamos insights. Aqui nós estamos vendo um girassol, nós vemos que a logoterapia ela tem dá um sentido, né? Qual seria o sentido do girassol? Alguém poderia me dizer? Quem quiser abrir o microfone. Eu vou arriscar. No chat. Vou arriscar. Eu acho que o sentido dele seria estar virado para a luz ou sempre em direção à luz, alguma coisa desse tipo? Vou melhorar a pergunta, então. Qual que seria, pelo que o girassol é atraído? Pelo sol. Pelo sol, né? Então, o girassol é atraído pelo sol. O sol atrai o girassol, né? Mesma folha, a abelha. O que atrai a abelha? É pólen? Acho que é o pólen, né? Não, ou ela faz o pólen. Ai, meu Deus, cara. Eu não tenho certeza. Mas é mais ou menos esse raciocínio aí, né? A flor atrai a abelha. Claro que se nós for... Eu não sou nenhum biólogo aqui para realmente ver o que ela realmente atrai. Mas, assim, pelo sentido, assim, é a flor, né? Claro que diz que ela consegue detectar coisas que só ela consegue perceber, características da abelha que ela consegue perceber na flor, que assim atrai ela, né? Então, a flor atrai a abelha é atraída pela flor. E o ser humano? O que atrai o ser humano? Alguém arrisca? É mais complexo. É singular, né? Depende. O que atrai a pessoa humana? Pelo que a pessoa humana é atraída? Viktor Frankl ele responde no seu livro Vontade e Sentido, página 73. O coração do homem não descansa até que encontre e se realize o sentido da vida. Aí ele fala também que essa parte que está me atrapalhando, que ele fica bem na frente. Tem como tirar? Alguém sabe dizer como faz para tirar essas pedras, essas partes de cima aqui? Você quer que a gente leia para você? Porque eu não sei como tirar. Pode ser, tiver como ler para mim, por favor? O homem quer o sentido, não apenas um sentido. Há também a liberdade que o homem tem que realizar, permanente, ou não. Então, aí o Viktor Frankl está mostrando nossa grande diferença entre o ser humano e os animais, né? Você não pode falar para a abelha assim, ou para o girassol, o girassol não pode falar assim, não, nossa, Sol, você está mais bonito que tudo, mas hoje eu não quero olhar para você, eu não quero nada com você, Sol. Só você fica por aí. Ou a abelha, né? A abelha ela tem um propósito de ir lá naquelas plantas. Agora, o ser humano ele tem essa questão de não só lidar com... Ele tem esse sentido que ele tem de pegar e falar assim, nossa, eu tenho que realizar um sentido, encontrar um propósito nisso tudo que eu estou passando. Ele tem essa necessidade, mas também tem a capacidade de escolher, diferente dos animais, das plantas. Você não pode ver e falar para um abacate, não, abacate, eu quero que você dê mamão, ou que você dê uva, né? Eles têm os propósitos deles certinho. Mas fica até pensando assim, né? Às vezes, será que seria mais fácil a gente ser uma abelha? Quando a abelha já sabe o que vai fazer, né? Ela já vai lá cumprir seu propósito. E diante dessa situação, uma coisa que angustiou muito nas pesquisas que eu vi, os professores, foi exatamente não saber lidar com a situação. Diante das situações das incertezas, eles ficavam muito angustiados. Como é que a gente vai saber lidar com essa situação? Então, será que realmente seria bom de ser igual uma abelha, ou que já tem seus propósitos certinho, que não precisa escolher? Será? Então, eu quero trazer uma proposta aqui do Viktor Frankl. Se tiver como alguém ler para mim também, por favor. Um minutinho. Naturalmente, os 2.500 companheiros preferiram jejuar a enviar o companheiro para ser enforcado. Então, como eu já havia falado, né, o Viktor Frankl, ele é da época ali na Alemanha, né? Então, ele participou de 4 campos nazistas e, diante de uma situação ali que
constataram um arrombamento, e alguns precisaram descobrir quem tinha sido o assaltante. E ele foi lá e aquelas tantas pessoas que estavam ali, ele falou, se vocês têm que contar quem é ele, senão vocês tudo vão ficar sem comer. E aquelas pessoas tudo que estavam lá, como está escrito aqui, fala assim, não, então não vamos entregar ele. Não vamos entregar uma escolha que eles tiveram, né? Uma escolha totalmente, nós vemos assim, que se fosse pela lógica do nosso biológico, pela lógica do social, é o quê? Vamos entregar ele e a gente come, né? Essa que não é a lógica. Mas eles preferiram escolher diferente. Então, essa é a grande diferença do ser humano. Até que, mas eu não quero ser, sabe por que eu não quero ser uma abelha? Porque a abelha só tem um propósito para escolher, o ser humano não. Ele tem várias situações que ele pode escolher diferente da situação que está ali proposto. Assim, já tem várias pesquisas também, até que no tempo da escravidão aqui no Brasil, inclusive, falaram que criança, né, não achava normal ter aquela escravidão e não agia como era para agir naquele momento. Algo que era totalmente imoral naquela época, era algo normal, mas tem pessoas que escolhiam não fazer isso. Porque nós temos essa capacidade, tem algo no nosso coração, né, algo assim, no nosso, que é o sentido. Qual é o sentido disso? Então, essa proposta, né? Você pode fazer uma escolha diferente. Você pode fazer uma escolha diferente? Então, como eu falei, né? Podemos. Eu posso fazer uma escolha diferente. Mas agora, uma coisa que fazer uma escolha diferente do nosso sentido é uma escolha muito angustiante. É uma escolha que pode trazer uma tragédia muito grande. Vamos ver o que o Viktor Frankl fala sobre isso. A sociedade nos leva a entender que o ser humano ele anda em dois polos, né? Que seria esses polos do poder, da riqueza, da saúde, da debilidade, da pobreza, da doença. Então, eles não fazem entender que a humanidade está entre esses dois polos. Mas o que nós percebemos que, mesmo nesses dois polos, há uma coisa em comum, que seriam essas coisas, dependências. Entre esses dois polos, nós vemos pessoas que são dependentes, né, de várias coisas, celular, cigarro, drogas, dependência em geral. Também, os dois polos também têm risco de depressão, suicídio. Os dois polos, tanto uma pessoa rica, uma pessoa que também está bem de saúde ou em bem-estar, ou também aqui pobre, doente, ele passa pela situação de depressão e suicídio. E também de agressão. Os dois polos também têm essa questão da agressão. E eu queria colocar mais uma, não coloquei não, mas ainda tem a corrupção. Diante desses dois polos também tem a corrupção. Então, se o propósito da vida do ser humano é estar só nesse polo horizontal, que é de ser humano para ser humano, assim, no sentido de se realizar um com o outro, ser maior que o outro, não faz sentido, né? Como é que a pessoa que está nesse polo aqui da riqueza, da saúde, ele também ter risco de depressão, de suicídio, de dependência de celular, de cigarro? Aí que o Viktor Frankl propõe, né? Que o ser humano, na verdade... Aqui, ó. Alguém lê aqui para mim, por favor, de novo? Pensamos na síndrome neurótica de massa tão presente na jovem geração. A ampla evidência empírica de que as três facetas depressão, agressão, dependência de drogas são devidas ao que se chama em logoterapia o vazio existencial, um sentimento de vacuidade e de falta de sentido. Isso, então aqui ele deixa bem claro, né? Por que as pessoas passam por isso? Que ele fala que é por conta do vazio existencial. O vazio existencial é justamente você não encontrar um sentido naquela situação que você está. A nossa colega que acabou de falar também, se não me engano, foi a Daniela, que ela falou da resiliência, né? Então, achar algo positivo, se bem que são teóricos diferentes, mas de certa forma dá para... Aqui o Viktor Frankl ele fala do sentido, encontrar um sentido, né? Então, aí o Viktor Frankl propõe outra dimensão, outro eixo do ser humano, né? Nós não somos só aquele eixo horizontal, ele tem um eixo vertical também. Nesse eixo vertical, mesmo nós diante de pandemia, diante de tantas situações, que é essas situações que eu já falei, nós também temos um eixo que a gente se preocupa, que é o vazio existencial e a realização de sentido.
Se nós for parar para pensar aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, que nós entre o poder e a riqueza, nessa primeira estrelinha onde que eu coloquei aqui, ó. Então, existem pessoas que têm poder, que têm riqueza, saúde, bem-estar, só que ainda não, ela se sente ainda um vazio existencial, não se sente um propósito para cumprir, ele se sente ainda muito frustrado, né? Mas, por outro lado, a gente vê também pessoas que são debilitadas, têm suas questões biológicas, sociológicas, que, assim, meio que influencia de muita forma, pobreza, ou não ter, mas mesmo assim ele se sente realizado. Se você for parar para perguntar aqui, você conhece alguma pessoa que, mesmo diante de várias situações dele, se sente realizado ainda? Eu tenho certeza que alguém conhece alguma pessoa assim. Claro que a gente quer estar nesse polo aqui, né, que é o da sentando bem também em todos os fatores biológicos, sociológicos, e também encontrar ter um sentido também. A questão é que o poder, a riqueza em si, não deve ser o objetivo em si, né? Quando a gente tem um sentido, encontrar um sentido, consequentemente, isso vem, é o que o Viktor Frankl propõe. Não? O ser humano não deve estar em procura da felicidade, mas ele deve ter uma razão para ser feliz. Quando ele tem uma razão para ser feliz, consequentemente, tem a felicidade. Aí, ó, consequência da negação do sentido, o vazio existencial. Eu me privo da felicidade que me esperava. Como realizar sentido? O Viktor Frankl propõe 3 formas, né? Que seriam valores criativos, vivenciais e atitude. Ele escreve no livro dele, Em Busca de Sentido. Aí, de acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido na vida de 3 diferentes formas: criando um trabalho ou praticando um ato, experimentando algo ou encontrando alguém, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Então, valores, agora são os valores que vamos tentar aplicar aqui na educação. Vamos falar aqui do valor de valores criativos. Educar para a criatividade, descoberta e vocação, capacitar para o desempenho. Aqui o que a gente propõe muito é a orientação socrática, né? Eu vejo que muitas vezes pode acontecer se um professor olhar o aluno, ou olhar ali o discente só de uma forma assim que esse daí não vai conseguir mais nada não, esse daí se olhar só pelos fatores biológicos, sociológicos deles e achar já com um olhar determinista, pode estar impedindo ali a vocação da pessoa, né? Então é por isso que a gente valores criativos, educar para a criação, é por isso que aí tem uma orientação socrática, né? Se a gente, quem é psicólogo conhece aqui, né, o diálogo socrático, só que na psicologia o diálogo socrático é usado com ironia. Aqui na logoterapia para a educação é usado para ajudar o aluno, ajudar a pessoa a encontrar uma realização no que ele está fazendo. Se nós tivermos encontrar um aluno, uma pessoa que tem seus problemas biológicos, sociológicos, nós não podemos olhar ele simplesmente com um olhar determinista de achar que isso vai determinar ele, vai determinar o futuro dele. Mas ajudar ele, vocacionar, ajudar ele a encontrar um sentido nessa situação que ele está. O que você pode fazer diante da situação? Fazer perguntas que ele mesmo cria insights para achar um sentido nessa situação. Aí, valores vivenciais. Educar para conviver, para a capacidade de amar, para colaborar com a comunidade. O Viktor Frankl fala também que a pessoa encontra sentido quando encontra alguém, a capacidade de amar, amando alguém. E, por último, o valores de atitude. Educar para a capacidade de resiliência e de superação. Foi o que a Daniela também estava falando, né? Então, a resiliência nós não podemos olhar com esse olhar determinista, né? Mas a pessoa ela tem a capacidade de resiliência. Essa pessoa tem essa capacidade de passar por essa situação, de alguma forma. Ser resiliente. Cria-se uma cultura no nosso país, que eu observo assim, de não poder tocar, toda situação de adversidade é uma situação assim que pode machucar a pessoa, mas a situação de adversidade
é importante, nós temos que saber ser resiliente com as situações, é uma forma que a gente amadurece, né? Então, tem que saber lidar com as adversidades, não é achar que a adversidade é só esperar que só coisas boas da vida, mas tem que já educar a pessoa, educar os alunos para saber resiliente diante das situações. Foi o que aconteceu agora, né? Diante das situações que aconteceu, uma situação de adversidade, a pessoa tem que saber resiliente, tem que ser resiliente para saber lidar com essas situações. Então, os professores, mesmo em si, eles têm que encontrar um valor diante disso tudo. O valor também é fator de proteção, quando a gente encontra um sentido através dessas vias aqui, valores criativos, vivenciais, valores de atitude, são valores que vai trazer proteção para a gente também. Aqui, agora eu vou trazer alguns estudos que foi feito também. Esse daqui foi com professores, também na pandemia. Aí ele falou, constatou-se que docente que encontra uma missão exercendo a docência e desenvolvendo nela seus valores criativos, mesmo com todos os obstáculos e sobrecarga de ordem física e mental, é capaz de, na dimensão noética, autotranscender e chamar outros à autotranscendência, atuando como condutor que orienta ao sentido, principalmente nas situações que exigem uma ressignificação. Aqui, esse aqui também. Qual momento, Silvano, aconteceu alguma coisa aqui e algumas pessoas foram para outra sala. Se acontecer novamente, vocês podem retornar, tá? Só ingressar em sala 5 de novo. Pode continuar. Ok. Então, nessa pesquisa aqui com estudantes de universidade, foi feita uma pesquisa com 600 estudantes. Essa pesquisa foi na Venezuela e no Peru. E constatou-se que quanto maior o sentido de vida, menor era a depressão. Então, quando a pessoa ela encontra um sentido diante das adversidades, encontra mesmo diante de vários fatores, ela é um fator de proteção contra a depressão. Aqui, essa pesquisa também que eu precisei ter ideia, ela nesse jornal aqui que é bem famoso, né? New York Times. Cadê? Alguém tem um inglês bom aí? Mas aqui, ó, se nós for ver aqui, né? Ó, ele fala assim, ó, não olhe para a felicidade, ó, não olhe para o sentido, né? Olhe para o sentido e não olhe para a felicidade durante o lockdown do coronavírus. Então, no lockdown de coronavírus, olhe para o sentido, não para a felicidade. Ele está falando aqui do otimismo trágico e a capacidade de manter a esperança e encontrar sentido na vida, apesar de sua dor, perda e sofrimento inevitável. Essa pesquisa está aqui, né? Foi dia 7 de abril de 2020. Então, aqui o Viktor Frankl ele fala, fatos não determinam nada. O que importa é a atitude que tomamos diante deles. Escrito no seu livro Vontade e Sentido, Fundamentação e Aplicação da Logoterapia. Então, uma reflexão que eu quero trazer para todos aqui, o valor que a gente realiza, às vezes, pode ser muito dolorido. O valor pode ser algo assim que vai vai ser trabalhoso, mas ele pode ser trabalhoso, mas quando você se realiza para sempre. É uma coisa que você vai poder lembrar para o resto da vida, diante das situações, professores, educandos. É a mesma coisa para todos, tanto para a educação básica, educação superior. A profissão pode ser diferente, mas a dignidade é a mesma, de como você vai lidar com as situações, você encontrar um sentido diante da dor e não achar que essas dores ou o que você está sentindo pode te determinar, mas é você saber já que pode se posicionar diante disso aí. Foi feita uma pesquisa, foi feita uma pergunta para uma professora logoterapeuta muito antiga no Brasil, como é que foi lidar com a pandemia, ao olhar da logoterapia nessas situações agora? Ela falou assim, uma coisa é você saber que vem a dor, e outra coisa é você, quando vem a dor, você saber que tem um sentido diante disso. Quando você, mesmo diante da dor, você sabe que tem um sentido, o contexto já muda. Você não vai simplesmente parar e aceitar a dor, mas é encontrar um sentido e fazer aqueles valores que nós encontramos lá, né? Valores de atitude, valores de vivência, e não se paralisar diante da situação. Eu mesmo tenho uma experiência assim, que eu gosto de lembrar, no meu ensino básico ainda,
Para quem não conhece, não sei se é poucas pessoas daqui de Brasília, mas eu sou morador de Ceilândia, né, no Sol Nascente, e diante na minha escola básica ainda, uma professora, ela me deu uma camisa né, da escola, que eu estava vendo que minha camisa já estava bem velhinha, e eu lembro que, nossa, assim, uma coisa que me marcou muito, foi um valor que ela, assim, que ela realizou, e depois de muito tempo, nós, assim, já formado, eu encontrei ela, e aquela felicidade que ela me via, assim, me vê eu já formado, já, e, então são valores que ficam para o resto da vida. Essa que que eu quero trazer para os professores, de realizar valores diante da situação. Assim que você vai encontrar um sentido. Está aqui minha última reflexão. Você não é produto das circunstâncias, você é produto de suas decisões. Gratidão, que fica meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, mandar algum material, fica à disposição. Obrigada, Silvano, pela sua apresentação. Eu estava acompanhando outras salas, né, e foi discutido muito sobre a importância do psicólogo escolar contribuir nesse processo, né, tanto para professores como alunos, construir sentidos. E agora você traz essa reflexão a partir da perspectiva da logoterapia, muito interessante. Nós vamos abrir agora para um momento de debate. Se alguém tiver alguma pergunta aí para os apresentadores, né? Pode ligar o microfone ou colocar a pergunta aqui no chat. O espaço agora é para a gente trocar, discutir, debater mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Alguma pergunta? Algum comentário? O pessoal está tímido aí. Oi, eu posso fazer um comentário? Pode sim, Miriam, fica à vontade. Tá. Então, eu gostaria de, assim, falar que essa sala também contribuiu muito aqui para o que eu vim buscar nesse seminário aí, né? E a gente poder pensar muito, né? Trazendo sobre essa questão aí dessa pandemia e do que fica dela. E saio daqui com essas 3 apresentações agora com bastante coisa para pensar, que me chamou bastante atenção, gostei demais dessa perspectiva aí da fenomenologia que a Jaqueline trouxe, e já faço alguns estudos aí nela, então, assim, o autor citado eu vou buscar, e está aqui nas minhas leituras para começar o autor que o Silvano trouxe, que é essa questão do sentido da vida, e assim, me deu, Silvano, na tua apresentação, uma certeza de que eu vou gostar demais de adentrar aí, né, conhecer um pouco mais da obra do Viktor Frankl, tá? Então, até não é um questionamento, mas é dizer que eu estou bastante contente com essa participação aqui no seminário, né, de psicologia na educação, e essas apresentações que me fazem aqui ter certeza de que é pela educação mesmo que a gente tem aí para fazer um trabalho diferente, e que essa entrada, né, dos psicólogos na educação, como a gente viu essa questão da lei, de ser realmente colocado em prática, vai ser algo que é necessário para essa categoria aí, que vai fazer uma diferença muito grande, faz e vai fazer, né, com a questão da lei sendo colocada realmente, sendo executada, a gente ter os psicólogos cada vez mais também na educação. Então, parabéns aqui por essa organização, parabéns pelos colegas aí que apresentaram agora os trabalhos. Obrigada, tá? Obrigada, Lidiane, pela tua mediação também.
Obrigado pelo seu comentário, Miriam. A proposta é que a gente possa trocar mesmo, né? A primeira apresentação, né, foi uma professora, né, a Daniela, professora, veio aqui trocar com a gente, né, no evento de psicologia escolar, o que é para a gente estar fazendo, né, teve a psicóloga, né, o Silvano psicóloga, a Jaqueline psicóloga, para a gente estar fazendo essa troca mesmo nessa relação entre psicologia e educação. Eu acho que agrega muito, né, todos os trabalhos apresentados agregam muito na nossa formação e ampliam, né, a nossa visão. Se mais alguém tiver algum comentário, pode Eu ficar à queria só vontade para abrir o colocar mais uma microfone. coisa, Lidiane, é porque realmente eu mudei a minha página aqui e eu não vi a minha anotação, mas parabenizar a professora Daniela, porque inclusive essa questão das oficinas das emoções, eu fiquei assim, oh, nossa, me deu tanta ideia, porque eu tenho um grupo de terceira idade e eu vi que posso muito bem estimulá-los, por essa questão aí também da logoterapia, para que a gente possa trabalhar com eles. Então, assim, essa apresentação dela aí, falando dessas oficinas das emoções, eu acho que assim, um trabalho encantador, um trabalho necessário e que com certeza, né, esse grupo aí que participou, tenho certeza que foi de grande benefício, né, para eles e para mim me deu bastante ideias. Até se pudesse em algum momento trocar uma ideia com ela, eu gostaria. Obrigada. Se vocês quiserem usar o espaço também para trocar aí contato, quem quiser escrever no chat, fica à vontade. Se mais alguém tiver algum comentário. A Se Dora a Dani puder comentou. deixar também o e-mail dela, né? E a gente pode entrar em contato, porque eu também achei muito interessante a oficina, tudo mais, como foi aplicada, né? O decorrer de tudo muito interessante mesmo. Então a gente poderia entrar em contato com ela também pelo e-mail. Ai, bacana. Obrigada, Dani. Ela já está compartilhando aí. A proposta é essa mesmo, gente, que a gente possa fazer trocas. Eu acho que essas trocas que enriquecem, né, o nosso trabalho e que nos ajudam a ter ideias mesmo para a gente ir construindo coisas, né, atribuindo sentidos, voltar no que o Silvano trabalhou, né, a gente vai construindo juntos, né, esses sentidos. Mais alguém para fazer algum comentário, alguma pergunta? Tem a Maria Ferreira aí, que está elogiando o trabalho do pessoal, né? Parabéns, Daniela, Jaqueline e Silvano, trabalhos riquíssimos, que muito contribuíram para a minha formação, grata pela oportunidade. Obrigada pelo comentário, Maria Ferreira. Ô, Lidiane, só avisando aqui para o pessoal, para se manter aqui na sala, que a gente vai fazer o encerramento a partir daqui, que a sala 3 já encerrou. Ok. Então, se mais alguém tiver algo a dizer, algum comentário, alguma pergunta, né? Pode ficar à vontade para falar agora. Então, a gente vai encaminhar aqui para um encerramento. Então, lembrando, a gente pede que todo mundo fique nessa sala, não vá para a sala principal, que a gente vai fazer o encerramento da sala 5, a partir da sala 5, desta sala aqui. Mais alguém, gente? Ou a gente pode finalizar? Bom, se ninguém tem mais nenhuma questão, né, já foi passado aí o espaço, vocês podem até colocar o e-mail para entrar em contato. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Silvana, Jaqueline, a Daniela, né? Foram excelentes trabalhos. Obrigada por compartilhar conosco. Acho que isso vai ampliando mesmo a nossa visão, fazendo a gente construir juntos. E também quero agradecer a todo mundo que ficou aqui na sala, né, até o final, assistindo aí a apresentação dos colegas, cada pessoa que comentou, que esteve aqui conosco. Muito obrigada, tá? A gente vai conduzindo um encerramento aqui
A gente pede que fiquem na sala, porque o pessoal está entrando aqui, e aí vai ter algumas orientações finais, e depois todo mundo vai cestar. Obrigada, pessoal. Só aproveitar aqui, né, o Túlio já vai dar os recados finais, aproveitar para agradecer a Lidiane, né, eu agradeci a Amanda na outra sala, acompanhei muito rapidinho e voltando aqui, agradeço demais pela sua mediação, Lidiane, parabenizo a todos que apresentaram, eu vi brevemente os debates, foram debates muito ricos, muitas trocas interessantes, né, vocês trouxeram muitas coisas, e as pessoas que estavam participando também conseguiram aproveitar, perguntar, né? Então. Eu fui retirada da sala, eu estava na sala 5. Todo mundo estava então na sala 5, né? Tá. Ô, Túlio, a Camila estava falando quando você Todo transferiu a mundo. gente. Porque Todo mundo voltou para a sala principal agora? Isso. Então tá bom. Mas eu estava só agradecendo mesmo e finalizando para poder passar a palavra para o Túlio. Então, acho que chegou a vez dele, né? De um jeito ou de outro, ele já mandou o recado. Então, eu agradeço bastante vocês e vou passar a palavra para o Túlio, dar os recados finais de hoje, né? E aí, qualquer coisa, eu volto para fazer alguma outra fala. Mas acho que eu já disse tudo que era de agradecimento mesmo, né? Vocês vão me ver amanhã de novo, porque eu sei que vai estar todo mundo aqui amanhã para a gente poder ouvir os nossos palestrantes sobre a relação da psicologia escolar e a pandemia. Túlio, está contigo a palavra. Bom, pessoal, inclusive nós ainda temos vagas para a atividade de amanhã. Eu deixei aí no chat o link para fazer a inscrição. Se vocês puderem compartilhar também com colegas de profissão, com estudantes que vocês conhecem e que possam ter interesse, né, nessa mesa de encerramento, então o link está aí. Amanhã também vai ser pelo mesmo esquema na plataforma do Zoom, né? Eu queria agradecer novamente a presença de todas e todos vocês, foi realmente muito proveitoso hoje, e avisar que os certificados serão emitidos na próxima semana, pelo mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição aqui na plataforma, vocês vão receber os certificados, tá bom? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, nos perfis dos respectivos CRPs. Tá certo? Então, muito obrigado e até amanhã. Se mais alguém tiver algum recado, pode ficar à vontade. Só reforçar aqui que fizeram uma pergunta no chat. Amanhã é 9 horas, horário de Brasília, 8 horas, né? Para quem está no estado do Mato Grosso do Sul. Isso, às 9 de Brasília. Então, esperamos vocês amanhã. Muito obrigada. Boa noite, né? Como falaram lá na outra sala, sextou agora, gente. Agora sim, sextou. Boa noite. Só lembrando que a íntegra do evento depois, posteriormente, vai ser disponibilizada também no YouTube dos canais dos CRPs, tá bom, pessoal? Para vocês poderem rever e também compartilhar a informação. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite.